Já pude assistir o novo filme Better Man. E aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Better Man conta a história simplesmente de Robbie Williams, um dos mais famosos cantores atuais da Inglaterra. Ele tinha uma banda no início e depois performou uma carreira solo. Mas afinal, quem é Robbie Williams? O que ele faz? Como ele canta? Quais são seus trejeitos? Aqui em Better Man tudo isso é explorado. Mesmo que você não conheça Robbie Williams, você com certeza já escutou uma das músicas dele, muito provavelmente. Robbie Williams já cantou e performou músicas como Angels, Feel, etc. E aqui temos um vislumbre da sua história, que o próprio reconhece que não é muito comentada, né? Ninguém conhece muito Robbie Williams, principalmente fora da Inglaterra, né? Seu país de origem. Então quem seria ele? O que ele faz? Como ele chegou ao seu estrelato, mesmo que muito parcial, né? O estrelato dele é parcial. As pessoas conhecem ele na Inglaterra, principalmente, apesar de nós brasileiros tocarmos muito Robbie Williams até inconscientemente, né? Phil toca direto na rádio, também Angels, né? Também Sex Up. Então, mesmo conhecendo o cantor é meio mitigado, né, em nossos meios, e é aí que Better Man entra. Better Man vai atuar como uma cinebiografia, mas não muito convencional. Ela sabe que o cantor é uma pessoa excêntrica e que atua nos seus moldes, então a sua figura é representada por um macaco, né? Porque, segundo o próprio ator, né, no caso agora ator, né, com Better Man, e músico, ele não é convencional, ele se comporta como um macaco, ele tem esses trejeitos, e aqui em Better Man isso é incorporado à trama com ele sendo, né, através de efeitos visuais muito bons, por sinal, que realmente conseguem trazer um senso surreal, psicodélico para a trama. Eu gostei muito dos efeitos visuais. Aqui, Robbie Williams ganha essa roupagem de macaco e aí é contada a sua cinebiografia do jeito mais não convencional possível. Quando você acha que a jornada do herói está sendo performada, ela decai cada vez mais. É incrível, porque você de fato acha, uma hora vai dar certo, ele vai passar por tudo isso, né? A jornada do herói, que é ascensão, queda e, né, firmamento, né, por assim dizer. E não. Better Man não funciona desse jeito. Ele quebra um pouco isso. Ele também quebra isso na narrativa mesmo. Claro, além, né, dessa jornada do herói, ele também quebra no sentido de cenas, planos, performances. Porque grande parte das ações que vemos aqui são mostradas do jeito mais não convencional possível. Por exemplo, um Robbie Williams tem um acidente, né, com um carro. Esse acidente não vai ser mostrado como somente um acidente. Ele vai ser mostrado de uma maneira quase onírica, né? O filme inteiro está coberto desse senso onírico. E aqui, por exemplo, se há um acidente com o mesmo, tudo parece desgringolar, de certa forma. O mundo parece a cair ao redor dele, mas não cair de um jeito metafórico. As cenas mostradas de fato mostram o mundo caindo e ele se debulhando em águas, etc. Para mostrar de fato o que se passa na mente de Robbie Williams, e isso que eu achei muito interessante. Em outras cinebiografias você acompanha o arredor, né, da figura de destaque. Né? Por exemplo, em Bohemian Rhapsody, cinebiografia do Queen, né, principalmente do Freddie Mercury, acompanhamos o arredor do Freddie Mercury e como possivelmente aquilo impacta nele. Mas aqui, em Better Man, acompanhamos a mente em si de Robbie Williams. Se o vemos tendo acidentes, vemos os acidentes mentais. Se o vemos sobre drogas, etc., sexo e essas epifanias, vemos o tendo alucinações ou coisas que fogem da realidade, sintetizadas por essa figura do macaco, né? Afinal, se ele está sendo coberto com essa figura, tudo é inconvencional.
Eu de fato gosto dessa não convencionalidade, né, nesse gênero. Parece que essas temáticas, né, de cinebiografias já estão colocadas em certo lugar, né? Elas são muito rotineiras, muito costumeiras e elas não têm, né, certo destaque. Ó, que roteiro impressionante ou coisa do tipo. Não, as cinebiografias que eu vejo atualmente são todas iguais, chega a ser enfadonho. E aí surge Better Man nessa contraproposta. Diferente dessas cinebiografias também, aqui é acompanhado um musical de fato. Um musical que acompanhamos pela rótica de Robbie Williams. Várias músicas do mesmo vão ser performadas e assim conhecemos também um pouco do seu repertório. Então é um filme que se joga nesse musical. Ele sabe que é uma cinebiografia, ele sabe que tem que ter drama, mas ele também sabe que aqui é um musical e há espaço para comédia, há espaço para o lúdico. Ele faz isso muito bem, porque de fato, ao estar mergulhado na cabeça do Robbie Williams, tudo ganha esse tom psicodélico que somente se junta com as músicas e faz você ter ainda mais apreço por aquela figura sendo mostrada em tela. Você, através das músicas, sente os sentimentos do próprio Williams. Eu fiquei mais e mais entretido a cada instante em que se passava na cabeça de Robbie, porque de fato é uma figura muito cômica e que junto desses efeitos visuais ganha mais facialidade, eu diria. As expressões são muito bem postas. Afinal, ao lidar com uma figura que pode ter qualquer expressão por meio desses efeitos digitais, tudo aqui se abre um novo leque, né? Tudo aqui fica mais cartunesco, mais compreensível. Eu diria que tem momentos supostamente de overacting, né? De sobreatuação, mas dentro de um contexto plausível. Estamos acompanhando a mente do cantor em relação a ele próprio, ou seja, tudo aqui ganha um peso a mais e o espectador está consciente disso. Ele sabe que tudo ali retratado pauta na própria mente do Robbie Williams. E isso acaba por ter tanto charme, sabe? Porque qualquer cinebiografia boba poderia pegar uma história e simplesmente adaptar ela para as telas, mas não adaptar da maneira correta, quer dizer, da maneira correta não, da maneira própria, né? Da maneira original. Não, a maioria das cinebiografias faz uma Wikipédia, etc. Aqui, em Better Man, não é assim que ocorre. Tudo aqui tem espaço para o falso, entre muitas aspas. Você percebe que nada ali necessariamente é algo que acontece. Na verdade, muitas das coisas você percebe que são puramente metáforas visuais que funcionam muito bem com o que a narrativa quer dizer. O que importa aqui é a narrativa e o sentimento de Robbie Williams, diferentemente de outras cinebiografias que vão tratar não dos sentimentos, mas do que aconteceu, que aqui pouco importa, e de fato pouco importa mesmo. Ao se abordar cada vez mais nos acontecimentos de vida de Williams, você consegue compreender como espectador o que aconteceu com ele de fato. Não literalmente cada pormenor da sua história, mas o sentimento que a sua história causa em cada um. Você sabe os seus traumas, né? Você sabe o que ele passou e o que ele não passou. E com isso você vai aprendendo o sentimento daquele personagem em relação àquele mundo hostil. E isso é muito bem caracterizado. Você vê um personagem quebrado, que é quebrado antes de conseguir o seu sonho e depois, né? Então você tem uma construção aqui intensa em relação à figura do Williams, porque você tem um antes da fama, um depois, e ele mais ou menos evolui, mas não evolui. Ele mantém um pouco de seus trejeitos antes da fama e depois, mas alguns são diluídos. Ele vira menos empático com o outro, mas também ele mantém, né, suas características mais humorísticas. Ele de fato sofre mudanças e não. Uma figura que é muito mais real que diversos atores por aí que tentam, mas somente atuam.
Aqui não, aqui você sente a atuação. Chegando ao final, Better Man se tornou uma das minhas cinebiografias favoritas. Eu de fato fiquei encantado pelo filme, por esse tom onírico e psicodélico que foge do convencional. Ele quer ser um musical, ele quer ser uma levemente comédia, e ele quer ser um filme dramático, claro, filme dramático por parte da cinebiografia. Mas diferente de uma cinebiografia convencional, aqui temos metáforas, aqui temos a mente do protagonista, e não somente isso, não temos necessariamente a jornada do herói por inteiro. Pensamos que vai haver uma volta do mesmo, e não necessariamente há. É a vida acontecendo na mais pura forma, a decadência ou não de uma pessoa. Então, por esses motivos, eu realmente fiquei interessado, intrigado com Better Man. Até mesmo a figura do macaco simbolizou muito mais do que a publicidade passava em relação ao filme, né? Você pensava que era um artifício bobo, e aqui é extremamente bem utilizado através desses efeitos visuais, a maneira como ele reage ao mundo, né? Atuando de fato de uma maneira em relação ao mundo, não sendo somente uma cópia de alguém da vida real. Não, é uma atuação, uma interpretação de um ponto de vista. É algo muito bem feito, que principalmente com CGI dá certa caracterização cartunesca, mas um cartunesco que faz sentido dentro desse mundo psicodélico da mente de Robbie Williams. Sem mais delongas, eu vou colocar aqui para Better Man uma nota 8.5 de 10. É um filme que, de fato, me chocou, me deixou impressionado, eu quis acompanhar mais o Robbie Williams, mas isso não foi o importante. O importante é que eu vi um musical, que se jogou um musical, que se jogou a seus leves toques de comédia, que se jogou o seu drama e que não tentou fazer o mesmo, ou usou ao diferente. E esse diferente, esse estranho, que traz todo o charme do filme. Essa diferença que de fato faz um filme e não somente uma Wikipédia que se pode ver a qualquer instante. Não, Better Man tenta criar uma narrativa e se importa muito mais com o personagem observado do que os acontecimentos em relação ao personagem, fazendo dessa obra muito bem feita, mas não somente isso. Muito interessante se acompanhar e de se entender quem é aquela figura. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista, porque de fato esse filme eu não gostaria que ninguém perdesse no cinema. Eu de fato verei, eu estou carinhoso com esse filme, eu gostei bastante do mesmo. Então comente, curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!